pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e toda segunda-feira vocês vão acompanhar um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify e vocês podem também acompanhar nossas redes sociais, @Papo de Laticínios e @sara.machados. E é com grande satisfação que nós agradecemos aos nossos patrocinadores, a Evomilk e o Evopac. A Evomilk é mais do que uma empresa de software. Ela é uma parceria que ajuda os laticínios e agroindústrias a superar os desafios do campo. O software e aplicativo da Evomilk são fáceis de usar e permitem gerenciar fornecedores de leite, equipes de campo e o transporte e a coleta do leite, em uma única ferramenta. A Evomilk entende que, em média, 82% de todo o faturamento de um laticínios fica no campo. E nós estamos aqui para garantir que você tenha controle total sobre o aspecto crucial do seu negócio. Conheça mais sobre a Evomilk em www.com.br. Também gostaria de agradecer ao patrocinador Evopac, o programa de autocontrole digital da Evopac. É a solução completa e inovadora para o controle e monitoramento de todas as etapas do seu laticínios. Me manda um direct que a gente conversa lá mais sobre o nosso PAC digital. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Eu que já stalkeei muito a vida dela lá no Instagram. O Instagram é muito bom hoje em dia, né, gente? Permite a gente fazer coisas que a gente nem sabia que tinha capacidade de futricar a vida do outro. Nós estamos recebendo Ana Nésia, que é especialista em segurança de alimentos. Ana Nésia, seja bem-vinda ao nosso Papo de Laticínios. É um prazer ter você aqui, é uma honra ter você aqui. Você realmente é uma convidada que eu desejava muito. Ela vai falar pra gente, né, sobre segurança de alimentos. E ontem, quando a gente deu uma conversadinha antes de nos preparar para o podcast, ela já me deu uma aula com um áudio de 1 minuto e pouquinho. Então, assim, pode ter certeza que isso aqui vai ser mais do que um papo de laticínios, vai ser uma aula mesmo sobre segurança de alimentos. Seja bem-vinda novamente e conta pra gente um pouquinho, né, sobre a sua trajetória profissional. E é interessante, né, Sara, que essa questão do Instagram, como muitas vezes você faz essa troca, né? Da mesma maneira você falou assim, poxa, eu tô lá stalkeando ela, a hora que eu recebi o convite, falou, pô, que bacana receber um convite para você. Poxa, né? Então, às vezes nós não temos a noção de aonde nós estamos chegando. É verdade, é Pô, verdade. que legal, recebi um convite para participar. Né? Até fui olhar, peraí, será que é trote? De jeito nenhum. Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Ana Nésia Ramos, eu sou consultora de segurança de alimentos, trabalho aí desde 2004 na área principalmente de ovos, mas atuo também com laticínios e com outras áreas, porque eu costumo dizer que eu preciso ficar nessas áreas mais críticas para não deixar o pessoal de ovos ficar numa área muito tranquila. Por quê? Porque os programas de autocontrole, eles valem para todas as áreas, principalmente quando a lei de autocontrole vier de maneira bem pesada e ela vai chegar assim que a lei 14.515 Sim, chegar pesadamente, né? E exatamente. o que eu estava conversando com a Sara é que, se a Sara me permitir, né? A Sara perguntou Pode assim, contar. ela falou assim, eu não vou lembrar corretamente como que foi a pergunta, mas ela fez alguma pergunta a respeito dos controles de segurança alimentar, né? Então eu falei, Sara, nós não atuamos na questão de segurança alimentar, nós atuamos na área de segurança de alimentos. Falando rapidamente, Uhum. existe, né? Nós trabalhamos dentro da área de consultoria, auxiliando as indústrias a produzirem alimentos seguros. Né? Então, nós trabalhamos com boas práticas, nós trabalhamos com uns programas de autocontrole, que são as junções das boas práticas, dos programas de autocontrole, dos procedimentos sanitários operacionais, para que esses produtos cumpram os pré-requisitos, né, para que esses produtos cheguem seguros ao consumidor. A Uhum. segurança de alimentos, por outro lado, são
as políticas públicas, né, para que esses alimentos seguros cheguem a quem precisa chegar. Uhum. Cheguem às pessoas que passam fome, as pessoas que estão nas áreas de risco, as pessoas que não têm aí acesso a condição mínima sanitária, né? Inclusive, Sara, eu acho que eu não te falei no áudio, mas hoje nós temos uma epidemia de obesidade infantil, né? Eu já passei dos 40 anos, né? Já estou com 44. Na minha época, nós tínhamos uma epidemia, digamos assim, de desnutrição infantil. Então, foi quando a Aham. Igreja Católica entrou com um programa com aquela fórmula que a saudosa doutora Zilda Arnes criou para que as crianças pudessem ganhar peso, né? E a Igreja Católica disseminou Uhum. isso, e aquilo lá foi lindamente implantado. Hoje nós temos uma situação reversa. Hoje nós temos crianças tendo diabetes precocemente por causa do excesso de obesidade. Então, hoje Uhum. nós precisamos ensinar as crianças a comerem comida de verdade, né? Então, isso aí tudo envolve questão de política de segurança alimentar. E nós Uhum. temos também as questões de defesa do alimento. E aí envolve, né, o food defense. E Uhum. além disso, nós temos o food fraud, né, que é fazer com que o alimento atenda o regulamento legal dele. Então, Uhum. tudo isso tem que as pessoas que estão envolvidas desde da área de consultoria até quem atua diretamente dentro da indústria, sejam os funcionários, sejam os gestores, precisam saber, né? Alguns num nível mais burocrático, outros num nível mais operacional, precisam ter consciência e acesso a todas essas informações. E eu estou aí nesse meio, é, ajudando na disseminação dessas informações já há algum tempinho. Então, desde 2015, atuando de forma autônoma, né, em parceria com algumas certificadoras, né, para ajudar a disseminação dessa informação. E é legal demais, é porque a gente acaba falando os termos muito sem prestar atenção, né? A gente fala as coisas sem prestar atenção nos termos, nas palavras, né? Aí ontem, quando você falou, eu falei, caramba, né? É verdade, segurança de alimento é uma coisa, alimentar é outra coisa, o food defense, né, mesmo, né? É outra coisa. E é legal a gente trazer isso aqui, porque às vezes as pessoas que estão na indústria mesmo falam errado, igual eu falei errado, e a gente tem que prestar mais atenção nisso para a gente levar mais informação. Olha, existe a segurança alimentar, existe a segurança de alimentos, que são coisas completamente diferentes, apesar de estar conectadas, né, interligadas. Mas eu achei Exato. muito legal essa explicação. Eu falei assim, é importante a gente trazer isso para cá, porque do mesmo jeito que eu errei, muita gente erra, né? Eu tratei como segurança alimentar a segurança de alimentos, tá, pessoal? Foi isso o erro que eu cometi primeiro com a minha convidada. Ô, Ana, e pra gente começar, eu queria que você explicasse. Eu acho que a ideia é muito trazer todos os pontos que você acha extremamente importante. A gente está falando aqui, né, no Papo de Laticínios, nosso foco maior é para a indústria de laticínios, mas a gente sabe que, graças a Deus, né, tem muitas outras indústrias que acabam nos ouvindo, né? Nosso conteúdo chega a bastante gente que não é só da indústria de laticínios, mas assim, né, mas também para a indústria de alimentos. E aí, assim, tem coisas básicas que não é só para laticínios, né? Segurança de alimentos não é só para laticínios, né? Para tudo que vai para minha mesa, eu preciso ter garantia que aquilo foi produzido de forma segura. Mas o que significa o APPCC e como que ele ajuda a prevenir os perigos, né, que podem comprometer? Porque outra coisa só que eu queria comentar com você que é engraçada, a gente fica nesse negócio de PAC, né?
Programa de autocontrole, PAC. E aí, às vezes, o pessoal da indústria fica muito focado nos termos. Ah, porque tem o APPCC, porque tem o POP, porque tem o PAC, porque tem não sei o quê. E assim, a gente sabe exatamente por que, que a gente está fazendo aquilo. Eu não estou generalizando, porque tem muita gente muito boa que sabe exatamente por que está executando, né, cada tarefa. Mas a gente não está... Isso não é só para cumprir uma legislação. Não tem que preocupar só com a auditoria que vai chegar ali no final do mês, né? Eu tenho que preocupar assim, o porquê que realmente eu preciso de me preocupar com isso, né? Por que eu preciso de garantir que o meu APPCC está em conformidade? Tá, vamos lá. Você pensa assim, eu preciso ter programas de pré-requisitos operacionais. Então, vamos pensar. Programas de pré-requisitos pré-operacionais, eles são praticamente as boas práticas, né? Então, quando eu registro um estabelecimento, eu estou praticamente declarando para o órgão fiscalizador, então vamos pensar a nível federal, para o Ministério da Agricultura, para o CIF. Olha, eu tenho uma indústria, nela eu tenho um prédio, eu tenho equipamentos, eu tenho um tanque, eu tenho um pasteurizador, eu tenho isso, eu tenho uma câmara fria, eu tenho aquilo outro, certo? Então, eu tenho essa linha de produção, seguindo esse fluxo que vai fazer isso, eu vou produzir X de leite, X de queijo, X de creme, ok? O meu programa de manutenção tem que garantir que as minhas instalações, os meus equipamentos vão continuar nas mesmas condições de quando eu registrei. Então, isso é o meu programa de de manutenção. Eu vou garantir que isso vai continuar rodando nas mesmas condições. Para isso, eu vou ter um programa mensal de inspeção de manutenção. Mensalmente eu vou fazer isso. Semestralmente eu vou fazer aquilo. Anualmente eu vou fazer aquilo outro. Então, eu vou programa de manutenção. Ok? Aí eu vou avaliar a minha condição de água. A minha água, todo mês eu vou fazer aquilo. Todo semestre eu vou fazer aquilo outro. Para garantir que meu controle de pragas vai funcionar, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E aí, depois, a minha limpeza, poxa, eu vou gerar tanto de resíduo, tanto de sujidade. Então, a minha base tem que ser manutenção, água, controle de pragas, higiene industrial, operacional e pré-operacional, ou seja, o que é o pré-operacional? O que eu vou fazer para estar pronto para antes de eu começar? E o que eu vou fazer durante a operação? Depois, o que eu vou fazer com o meu colaborador? Então, quais são os treinamentos que o meu colaborador precisa passar para ele começar a trabalhar? Então, é o meu admissional. Quais são os treinamentos que o meu colaborador precisa passar ao longo do ano? O que ele precisa saber de boas práticas? O que ele precisa saber da função dele? E aí também dos exames que ele precisa fazer. E é legal, por exemplo, eu tenho uma aluna que a empresa dela é quase que ribeirinha, fica no norte. Então, ela tem que fazer um exame de um determinado protozoário que uma indústria que fica na cidade não tem que fazer. Então, o quadro de exames dela é diferente de um exame que o pessoal de Minas vai fazer. Sim, sim. Por isso que tem que ser adequado a cada região. Por isso que tem que ser adequado a cada empresa. Por isso que é o médico do trabalho que vai definir. Então, essa é a minha base. Isso é o que eu chamo de boas práticas de fabricação. Isso que eu chamo dos programas de pré-requisitos operacionais. Isso é o que eu chamo de programas de autocontrole básicos para rodar. Fechei aqui? Então, é o PAC de 1 a 5. Depois eu tenho o PAC 6, que é o PSO, o pré-requisito operacional, que eu vou avaliar o quê? Fluxo e contrafluxo. Qual é o fluxo de produção? Como vai ser a minha produção? Eu tenho algum ponto que eu posso
que esse meu processo ele pode gerar uma contaminação em si? Quais são os pontos que, por exemplo, se eu pensar em queijo, o pano que eu uso para filtrar o queijo, né, ou para tirar o soro, se eu não lavar aquele pano, se eu não fizer uma higienização adequada, eu posso gerar uma contaminação do meu próprio processo. Ou aquele pano ele pode rasgar e ele vira uma contaminação física do meu processo. Então, Uhum. ele é eu vou avaliar cada item do meu processo e vou ver se ali eu preciso gerar um controle adicional. Se eu trago isso para ovo, por exemplo, eu não sei se você conhece o processo, Sara, mas pensa numa esteira que está trazendo os ovos, Uhum. aí o ovo vem da granja, ele pode vir sujo. E eu preciso ter uma pessoa naquela esteira, assim que ele entra, e essa pessoa tá ali e vai tirar um ovo quebrado que veio. Uhum. Vai tirar um ovo que, por exemplo, veio muito sujo, que não adianta lavar, que não vai limpar. Essa é Sim. a minha, o quê? Pré-inspeção. Não adianta Aham. inventar. Na carne, eu vou fazer a mesma coisa. Em qualquer outro processo, eu vou avaliar etapa por etapa. Então, esse é meu procedimento sanitário operacional. Qual é o meu procedimento durante a minha operação que eu vou avaliar? Uhum. Então, esse é o meu PSO 6, é o meu PAC 6. Uhum. No meu PAC 7, é a mesma coisa que a minha gestão de fornecedor. Então, é matéria-prima, embalagem, desculpa, gente, embalagem e matéria-prima, embalagem e insumos, ingredientes. Uhum. Por quê? Porque se eu não tiver esse processo todo controlado, eu não tenho, né? Eu preciso ter um controle adicional? Ou só o laudo de tudo isso daí é satisfatório? Será que eu vou ter que auditar o meu fornecedor? Depois que eu fiz tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas análises de risco. E essa análise de risco é o meu APPCC. Uhum. Aí, então, o que é o meu PPCC? Análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na mesa, eu vou chamar pessoas importantes que conhecem o meu processo. O cara da manutenção, vem aqui. O senhorzinho que está aqui na empresa há um bom tempo, que não tem faculdade, que não tem nível técnico, mas conhece isso aqui mais do que ninguém, vem Conhece todos os parafusos, né? vem aqui, vamos sentar aqui, ó. O que acontece com o café depois que ele entra no processo de torra? O que acontece se passar da temperatura que foi indicada? O que acontece se ele não chegar na temperatura que foi indicada? O que acontece se eu misturar o grão A com B? Uhum. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar, vai avaliar todos os perigos do processo. Gente, e falar em café, o que aconteceu? Eu fiz uma auditoria interna numa empresa de torrefação de café, e aí o que eles levaram para o perigo? Se eles pegassem a água clorada e colocassem para fazer o controle de temperatura da torrefação do café, o que ia acontecer no processo de torra? Cara, foi um estudo muito legal. Por quê? Porque eles poderiam alterar o sabor do produto final do café. Por causa do cloro. Esse processo de torra, eles poderiam pegar fogo no torrador. Uhum. Então, Uhum. aí é um risco muito maior. Por quê? Porque era um risco de incendiar a indústria. Então, é isso que é o APPCC. É você avaliar, inclusive, todos os perigos que você tem em volta. É minha paixão, o APPCC, tá?
Tá, mas então assim, eu não consigo falar de APPCC sem falar de boas práticas de fabricação e sem falar dos outros, né, monitoramentos dos PACs, né, dos outros PACs, vamos Você chamar não assim. começa pelo APPCC, você precisa começar do básico bem feito, porque você precisa ter a sua gestão de fornecedor implantada, porque você vai fazer o APPCC, você precisa avaliar, inclusive, os perigos do seu fornecedor. Uhum. Como é que você vai falar de APPCC, por exemplo, no leite, sem você falar das análises que você vai fazer no recebimento do leite? Sim, sim. Como é que você vai falar quais as análises que você vai fazer se você não tem garantia do seu fornecedor? Sim, sim. Então, assim, só para a gente recapitular para quem não tá, não tem intimidade, né, com todos os processos e o fluxo, quando a gente fala de APPCC, não tem como a gente fugir de BPFs e do PAC, né? O assunto vai estar sempre um dentro do outro, né? E aí, dentro dos PACs, a Ana já deixou claro aqui quais são os PACs básicos e quais são os PACs, né, que estão onde o APPCC está inserido e onde as BPFs estão inseridas, certo? Se eu tiver errado, você pode me corrigir aqui, tá, Ana? Fica à vontade. Então, assim, eu falo que E faltam outros PACs ainda, né? Aham, Eu só sim, quis dar exemplo dos básicos para você, porque está tudo ligado. Porque nós Aham, ainda temos o PAC de controle de temperatura, nós temos o uhum. PAC das análises laboratoriais, nós temos o PAC de rastreabilidade, e tem o PAC de controle de formulação e combate à fraude, e tudo está interligado. Legal demais. Ô, Ana, mas em relação à PAC, à BPF e à PPCC, tem mais alguma coisa que você já queria inserir? Porque depois eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre a sua visão do PAC digital. E aí depois que a gente fosse assim, para dentro dos pontos mesmo assim, quais são, né, o que que tem numa auditoria, né? O que que o pessoal da indústria de alimentos, né? Eu vou falar puxar para o meu povo aqui, para a indústria de laticínios, o que que eles precisam de estar atento? Eu acho que hoje a ideia aqui é da gente focar muito nos técnicos, né? Nos controles de qualidade dos laticínios. O que que esse pessoal precisa de estar atento aí para garantir? Não é só para uma auditoria, mas para garantir que na hora que chegar a auditoria ele não vai ter problema e também que não vai ter problema de devolução da ponta. Mas vamos voltar né, para você comentar um pouquinho se tem mais algum detalhe, né, sobre PAC, PPCC, BPF, se tem mais alguma outra sigla que eu deixei aqui passar, que eu não inseri aqui que envolve, né, segurança de alimento. Eu acho assim, né? Toda vez que eu começo uma consultoria nova, a primeira coisa que eu sempre pergunto eu brinco que eu sempre falo assim, ó, eu não sou um rolo compressor. Primeiro que eu não chego lá substituindo. Para o consultor, é sempre muito mais fácil substituir os modelos que estão na empresa pelos modelos que ele está acostumado a trabalhar do que manter os modelos da empresa, né? Uhum. Do que substituir. Mas você tem que pensar que você não está lá todo dia. Então, parece que não, mas para uma empresa se adaptar toda uma codificação dá trabalho. Então, eu entendo que muitas vezes é mais fácil eu me acostumar ao modelo da empresa do que o contrário. Eu lembro que há alguns anos atrás eu fiz um treinamento de bem-estar animal na área de frango com a Liliana Batista e ela falou uma frase que ficou muito gravada na minha cabeça, né? Era um treinamento de auditoria e ela falou assim que o auditor ele não pode ser preconceituoso em relação à documentação da empresa. Então, que nós temos que estar abertos a ler a documentação da empresa e entender se aquilo atende o requisito da auditoria ou não. Então, eu sempre olho muito aquilo lá e falo assim: o que esse registro atende? O que esse registro serve? Né? Para que ele quer dizer? Para que esse registro foi feito?
Então, eu sempre penso muito nisso. Quando eu pego um registro do estabelecimento, a primeira coisa que eu faço é perguntar para a pessoa: para que você usa esse registro? Quando o monitor fala assim para mim, não sei. Quando eu pergunto para a pessoa que está fazendo o registro, ela fala assim para mim: olha, eu faço porque me mandaram, já é um sinal de alerta. Quando a É. pessoa não sabe por que ela está fazendo aquele registro, já é um primeiro sinal de alerta. Aí eu vou para a próxima hierarquia, né? Eu ia falar que já é um sinal de desespero, na verdade. É uma boa. É um bom alerta, né, Ana? E aí eu vou lá para o coordenador da qualidade, né? Ou para o gestor. Olha, para que esse registro serve? Ah, tá, eu faço por isso ou por aquilo. E aí, ou se não, olha, não sei. Então, já. Então, assim, ó, eu faço porque o fiscal me mandou fazer. Uhum. Então, eu tenho que entender por que é feito. Eu lembro uma vez a bendita IN49 de 2006. Uhum. Cara, eu tinha uma bronca daquele documento, né? Que, para quem não sabe, é um documento do Ministério da Agricultura que tudo que nós recebemos dentro dos estabelecimentos registrados no CIF tem que fazer o diacho de uma ficha, tem que preencher uma ficha lá daquilo desse de recebimento. Aham. Aí, cara, eu já tenho uma ficha de recebimento, para que eu preciso preencher isso, né? E eu ficava inconformada com aquele documento. E muitos anos preenchendo aquela ficha em duplicidade, né? Aí, passados muitos anos, eu tive coragem de perguntar para a fiscal, né? Doutora, mas para que isso? Ela falou assim, Ana, é para garantir que vocês estão fazendo controle de recebimento. E aí caiu a minha ficha. Por que como diz a minha filha, né? Eu não sei se ela escutou a gente conversando, ela falou assim: se tem placa, tem história. É, é verdade. Por quê? Porque as empresas não controlam, Sara. As empresas não controlam as coisas, parece absurdo, mas não. Então, assim, você, enquanto estabelecimento, você tem que provar que você controla as suas coisas. Então, se você chegar para o CIF e você falar: olha, CIF, eu tenho um controle via sistema de recebimento de tudo que eu recebo aqui, está no formulário X. Posso fazer apenas uma ficha da IN 49 e aí Uhum. controlar via formulário do sistema X? Eu tenho certeza que o CIF vai deixar. E aí você Uhum. traz isso para o seu programa de autocontrole 7. Você sabia Uhum. disso? Não. Eu demorei anos para saber disso. Você não precisa ficar preenchendo aquele diacho daquela ficha toda cada recebimento. Aham. Por quê? Mas eu precisei criar coragem e perguntar para minha fiscal. E ela falou assim: não, você Outra não precisa. coisa é que é isso, né, Ana? Assim, não, por que que tem que ter tanto medo de perguntar pro fiscal, né? Exato, exato. Nós podemos conversar. A questão é que muitas vezes a gente acha que conversar é bater de frente e não é. É, e ele também, assim, o papel dele ali não é de ser um fiscalizador, né? Assim, ele tá ali para te ajudar, para te orientar, para tirar suas dúvidas, né? É para te ajudar no dia a dia. É engraçado, a gente fala muito aqui, né, Vomil, que o Mas PAC. você sabe o que eu acho, Ah, Sara? Eu acho que muito é a nossa questão de maturidade, sabe? Quando eu estava dentro da indústria, então eu tinha lá na faixa dos 24, 25 anos, tudo era na dureza, assim. Eu demorei muito para entender que eu poderia levar as coisas com mais leveza. uhum, Eu tinha um colega de trabalho meu, o cara tinha quase 1,80 m. Eu, para quem não me conhece pessoalmente, gente, eu tenho 1,56 m, não tem nem tamanho de gente. Tudo na
paulada, a gente vivia quebrando pau, brigando que nem doido. Quem vê a gente se encontrando nos congressos hoje, dando abraço, dando beijo, até pensa que a gente era tudo na paulada. Até o dia que o nosso diretor chamou nós dois dentro da sala de reunião, que é carcona. Ele falou assim, gente, vocês não têm vergonha, não? Para que quebrar o pau desse jeito dentro da indústria? Uhum. Então, é muito imaturidade mesmo. Acho que a gente tem que resolver as coisas, não necessariamente com delicadeza, porque dentro da indústria não dá nem tempo de ter Não tanta dá. delicadeza, né? Mas eu acho Uhum. que a maturidade, ela ajuda muito você entender que você precisa conversar com mais clareza, com mais objetividade, É um né? negócio que a gente tem dois perfis completamente dentro da indústria, né? Você tem o controle de qualidade, que, né, na maioria das vezes, muitas vezes, a preocupação maior dele é na hora de receber uma auditoria, né? O cara fica sempre ali, ah, meu Deus, se o fiscal chegar aqui, mesmo porque a responsabilidade é toda dele, né? De dar as respostas. É difícil mesmo. E aí, então, assim, ele fica ali, né, naquela tentativa de controlar tudo, controlar todo mundo. E aí você tem o perfil lá de indústria, desculpa, do seu gerente, o coordenador de indústria, que ele quer resolver. Né? Ele quer que o negócio saia, ele quer finalizar aquilo ali, porque daqui a pouco ou chega mais ovo, ou chega mais carne, ou chega mais leite, né? E Então, nenhum assim, dos dois está errado, e né? nenhum dos dois tá errado, e nenhum dos dois tá errado. Mas eu falo assim, eu ia até falar isso, que tem um negócio que é o programa de autocontrole, que ele é perfeito, né? Que você até falou assim, que as indústrias não controlam, Sara. E olha só para você ver, né? Que engraçado que é isso. Ele tem um documento que já o obriga a fazer isso, né? Ele precisa de fazer aquilo, ele precisa de preencher, no mínimo ele precisa de preencher. Mas se ele já tem a obrigação de fazer isso, por que ele não aproveita isso muito mais para realmente conhecer o negócio dele, para realmente acompanhar tudo que está acontecendo? Como você falou, preencher as fichas é chato, né? Aquele diacho, né? Aquele diacho daquela ficha. Realmente, tudo isso, né? É, achei ótimo. Mas fala assim, só que tudo isso assim são informações para os gestores, né? Para quem está tomando conta do negócio, para quem tem que saber se está dando lucro, se está dando prejuízo, é extremamente importante, que são nos detalhezinhos que você consegue pegar, né, as torneiras que estão vazando o seu lucro. Né? Eu acho assim, eu acho que o programa de autocontrole é fantástico. Eu acho que ele deveria ser muito mais aproveitado. Eu Exato. falo isso porque, né, pelo que eu conheço da indústria de laticínios, a gente às vezes fica muito preocupado com o fiscal, com muito medo dos auditores, muito medo de uma auditoria, né, mais preocupado em deixar tudo bonitinho para ele ver e assim mesmo, menos preocupado às vezes com o negócio mesmo, entendeu? E eu acho que não é isso, eu acho que é importante, a intenção de atender uma fiscalização, de atender um auditor, é de você ter tranquilidade que o seu negócio está tudo ok, né? É, Que os seus monitores estão treinados, que o seu povo está. Igual você falou assim, quando você chega numa fábrica, você pergunta por que você está fazendo isso aqui? Ah, minha filha, não sei não. Foi a Ana que mandou preencher isso aqui, o fiscal teve aqui, ela ficou isso. desesperada, mandou a gente preencher. Então, assim, é muito triste isso, né? Porque tem todo um compromisso ali de segurança de alimento, né? E assim, e é igual você falou, eu acho que tem que aproveitar todo o sistema que já está implementado, né? Sim, E sim. fazer os registros que têm necessidade e utilidade. Eu acho que a grande sacada da gestão da qualidade é a palavra utilidade. Uhum. Eu sempre falo, transformar os dados em informação útil. Sim, sim. E Né? aí, para isso, você precisa de conhecer bem o seu PAC e conhecer bem o seu negócio, né? Que às E vezes você outra consegue coisa, otimizar as coisas trazer ali. para o PAC as informações que são úteis para você. Você usou uma palavra aí que, cara, né? A torneira que está jorrando seu lucro, né? E o lucro ele está saindo por algum lugar. Uhum. Dentro das indústrias de produtos de origem animal, tem a obrigatoriedade do lançamento dos mapas estatísticos. Uhum. Não foram poucas empresas, Sara, que encontraram desvios. Eu estou usando a palavra desvios para não usar as palavras chamadas roubos. Aham.
durante o lançamento de mapa estatístico. E não é roubo de pouco, tá? Eu tô falando muito, muito, tá? E às vezes o camarada, o dono do estabelecimento, né, o empresário, lá o empreendedor, ele reclama, fala: "Ah, meu Deus do céu, inventaram mais um trem aqui para minha equipe preencher", né? E aí ele não enxerga o benefício que ele pode ter. Então, assim, eu acho que você tem que usar o que é obrigatório a seu favor, né? Então, é obrigatório isso daí? Vamos avaliar, vamos transformar isso daí em utilidade, né? Uhum, Eu não ainda não tenho todos os dados a respeito da lei de autocontrole. uhum, Eu sei que ela te dá a oportunidade de automatizar ainda mais o programa de autocontrole. É claro sim, que as empresas menores, isso ainda é uma realidade que não está próxima, né? É algo que está mais distante um pouco. Eu tenho consultado algumas empresas da área de informática, né? uhum, E não são valores muito acessíveis, mas acho que é um mercado que o pessoal tem a tendência aí. O que as empresas, os estabelecimentos têm que ficar atentos, tá? O Ministério da Agricultura, ele já dá espaço para que as empresas automatizem seu programa de autocontrole, desde que o software seja auditável. O que é exatamente. auditável, gente? Não pode ser uma planilha de Excel, que você vai Uhum. lá e altera os dados a hora que você quiser. Sim, Se sim. você Tem que usa. ficar o registro, né? Você pode Exato, editar, só que tem que ficar todos os registros de tudo que foi feito ali, tudo que foi mexido durante e após. isso. Eu, por exemplo, nas minhas consultorias, eu uso Word e Excel. Eu envio para o meu cliente em PDF e ele imprime os registros e preenche na mão. Então, Uhum, é auditável. Por quê? Porque ele preenche, coloca a data, a hora e assina. Isso é uhum. auditável. O software, se ele vai assinar com uma caneta digital, se vai ficar registrado o ID, tem que ficar lá registrado o ID e a hora que foi editado. E por quem também, né? E Por quem por quê? foi que editou. Exato. E aí, isso é importante, né? Não pode qualquer um entrar lá e fazer uma alteração. Essa alteração tem que ficar registrada. Isso que se chama Uhum, auditável, ok? certo. E também existe a possibilidade da empresa compartilhar esses dados com o Ministério da Agricultura, tá? Uhum, São coisas ainda que são caminhos a passos lentos aí, o Ministério ainda está avaliando todas essas informações, como é que vai acontecer tudo isso, tá? Temos a leve noção de que isso é algo que é para as empresas maiores, né? As empresas menores, elas também podem e usufruir disso. Não é um direito das grandes empresas. As pequenas empresas também que tiverem interesse, elas têm o direito de ir atrás e se informar. sim, sim. Mas os consultores, é óbvio, por exemplo, como dentro da minha agenda, eu só vou atrás daquilo que o meu cliente precisa e deseja. Aham. Eu imagino que os outros consultores também. Então, hoje, porque senão a gente surta também, né, Sara? É, verdade. Eu Surta separo mesmo. na minha agenda o tempo para estudar conforme a necessidade dos meus alunos e conforme a necessidade dos meus clientes. Sim, Então, sim. eu tenho uma programação de estudo. É óbvio que a lei 14.515 está, né, na minha programação de estudos, só que aí o que acontece? Veio a consulta pública do pessoal de ovos, nós temos aí na semana que vem, no dia 7 de março, nós temos uma audiência pública de ovos, ou seja, o estudo aí da lei de autocontrole passou mais para frente ainda. Aham.
mas é algo que eu vou estudar e é algo que é um caminho sem volta, respondendo a sua pergunta, Sim, né? sim. Mas o que eu acho interessante, né, eu acho assim, eu acho que digitalizar é sempre um benefício muito grande, porque, igual a gente comentou mais no início do nosso papo, você chega lá e aí você tem um funcionário, né, um colaborador seu que não sabe o porquê ele está fazendo aquilo. Então, assim, eu acho que a quantidade de tempo que você já libera ali da sua equipe, né, que fica preenchendo o papel e conferindo e verificando, eu acho que se investir isso em treinamento já é um benefício muito grande para as indústrias. Então, eu acho assim, eu acho que um dos grandes benefícios do meu ponto de vista é o fato de digitalizar, né? Tudo que a gente digitaliza, você tem mais rapidez, né? E outra coisa são os indicadores que você tem com aquilo, porque hoje, por exemplo, a gente tem igual você hoje é uma consultora, especialista, estudiosa, que entende do assunto. Mas quando uma indústria não tem um profissional igual você, ela não sabe o que está acontecendo lá, não. Ela só preenche, entrega, guarda, arquiva, passa por auditoria, plano de ação, pronto, acabou. Né? Às vezes ela não acompanha o negócio dela mesmo, né? Às vezes ela não tem profissional lá. Então, acho que de repente o programa, né, os programas de autocontrole, eles vão ajudar muito nisso também, nos indicadores. Olha, deixa eu ver aqui que aconteceu com o rendimento, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o pasteurizador, deixa eu ver aqui o que aconteceu com a gordura, né? Ou com outros equipamentos que ficaram parados, ou qual equipe minha está menos produtiva, ou qual equipamento meu deu mais trabalho, né? Então, assim, ou qual turno meu está precisando de mais treinamento. Então, assim, esses detalhezinhos que eu acho que agiliza o nosso dia a dia, sabe? Porque é corrido, sofrido, difícil. Igual você falou, não tem trégua nem para brigar, né? Você tem que. Não dá nem para ser simpático e paciente, de tanta pressão que tem. Então, eu acho que de repente isso pode ser um grande benefício, sabe? E só mais pontuando mais uma situação, tem a exigência de mercado nessa área. Sim. Os grandes atacadistas, por exemplo, eles exigem alguns tipos de rastreabilidade específica. Quem atende o pão de açúcar, por exemplo, o pão de Uhum. açúcar exige que você coloque uma etiqueta com um QR Code, que é um programa de rastreabilidade desde a origem, que você precisa alimentar um site de rastreabilidade com o lote que você precisa ficar alimentando o site dele lá, com aquele lote para que o consumidor consiga ler aquele QR Code e saber que aquele produto saiu do seu estabelecimento. Sim, sim. E Quanto hoje, do jeito que nós estamos hoje, nos formatos que nós estamos hoje, é difícil a gente fazer isso. Né? Você tem que contratar uma equipe para ficar alimentando dados, né? Porque é muita informação. Você pensa bem, um laticínio de 100 mil litros de leite, quantos lotes ele produz por dia? Né? É muita coisa, né? Um frigorífico, não sei. Os ovos eu conheço um pouco, né? Você pode contar muito melhor. Mas assim, é volume muito assim, grande. Quais que são os critérios e os indicadores que você utiliza para avaliar a conformidade dos processos e dos produtos? O que você daria, sei lá, assim, Sara, aqui, ó, tem 3 indicadores aqui que eu diria aqui para os técnicos aí, pro pessoal de controle de qualidade dos laticínios. Essas 3 dicas. Não sei, tô falando 3, mas você pode dar uma só se você quiser, tá? indicadores de qualidade do produto? Do processo também, né? Você sabe que eu não vou falar necessariamente de indicador de qualidade do Tá. produto, mas você me fez pensar uma coisa aqui. É, reclamação de cliente. Eu não sei se você Ah, sabe, mas a minha primeira formação é administração de empresas, você sabia? não, não sabia. Eu sou formada em administração de empresas com ênfase em marketing. Que legal, que legal. Uma, quando eu lembro de uma aula de marketing internacional, que o professor falava assim que para cada para cada reclamação que você tem, pelo menos 11 pessoas deixaram de reclamar. Mas isso eu estou falando lá em 1999, né? Então, assim, hoje deve ter dados mais atualizados. Então, Então, assim, e se você tem que a cada 11 não reclamaram, você significa que esses 11 você perdeu como cliente, né? certeza, Ou certeza. os 12, ou os 12, né? Porque um reclamou e de repente ele também já desistiu. Então, o que, que você imagina, né? Agora você para e pensa em você mesma. Quantas vezes você pegou alguma coisa
que você deixou de comprar, simplesmente você jogou fora. Vamos trazer para a área de alimentos. Se você entrar lá no site da Anvisa, você vai ter um item de recall, você vai ver o volume de produtos que tiveram um recall acionado Uhum. e a quantidade efetiva de volume devolvidos não chega nem a 10%. Então, nós não temos dados brasileiros para se as pessoas não devolveram porque elas não tiveram ciência do que o recall aconteceu, se elas tiveram preguiça de devolver, se elas não acharam que era importante devolver. Então, assim, tanto é que, por exemplo, nas auditorias, né, quando a gente vai fazer auditoria, seja de fornecedor, por exemplo, que foram as auditorias que eu fazia, uma das grandes questões que nós éramos orientados a pegar é essa questão de gestão de fornecedor, de reclamação. Uhum. As empresas não estão preparadas para gerir reclamação. A pessoa, você chega lá, ela pegou a reclamação do cliente, ou mandou um e-mail dando uma Pedindo justificativa, desculpa. né? Aquela questão básica, né? Nessa. Não sei se é do seu tempo lá do pica-pau, né? Nesses 30 anos dessa indústria veronil, Uhum. né? Ou se não, isso nunca nos aconteceu, né? Uhum. Reforçamos que temos todas as boas práticas. E não que tenha uma resposta melhor, mas a questão é, qual é a tratativa que você deu dentro da indústria? Se Sim, abriu sim. uma não conformidade, você fez uma análise de causa, você tentou tratar isso, você melhorou isso. E se você está assistindo, você vai perceber, se você tem acompanhado de uma maneira mais profunda as últimas análises dos planos de ação do CIF, você vai perceber uma mudança de conduta na análise do plano de ação do CIF, Sara. O Hum. CIF, ele tem sido muito mais exigente nas análises do plano de ação, justamente por isso. Eles não têm aceitado mais como resposta treinar funcionário. Por Uhum. Porque o estabelecimento, toda a justificativa do estabelecimento é treinar o funcionário, como se toda desculpa fosse treinar o funcionário. E que às vezes ele nem fez isso. Ele foi lá, passou uma lista de presença e anexou lá no plano, né? E muitas vezes o problema não é treinar o funcionário. Uhum. Então, assim, antes de eu pensar qualquer coisa em relação a um indicador de qualidade do produto, eu pensaria realmente dar uma olhada aí para como que você Nas tem reclamações, né? atendido a sua reclamação interna, seja uma reclamação externa, que é uma reclamação de cliente, uma reclamação de cliente consumidor, porque são reclamações diferentes, Sim, sim. e essa tratativa interna. Sim, sim. Não, mas legal demais, Ana. Eu acho que reclamação é um indicador muito importante para a segurança de alimentos, sabe? Eu acho que você já deu uma grande dica aqui. É, mais alguma que você esteja lembrando? E o básico, né? Atender o Eu, a- regulamento, identidade e qualidade do produto. Não tem como fugir sim, disso. sim, sim. E quais que são as medidas, né, que podem ser aplicadas pelos órgãos fiscalizadores aí no caso de um problema com segurança de alimentos? Eu tive lá, não sei, vamos colocar um exemplo de um laticínios. Eu tenho um laticínios da Sara e eu tive um problema, uma contaminação lá na manteiga. E aí, eu não sei como é que chegou lá no coisa, não consegui pensar aqui direito, não. Como é que chegou? Sei lá, mas deu bolor lá na manteiga, o cliente comprou e reclamou, sei lá, acho que nem passou mal, não, mas reclamou. Cara, Então, assim, e aí, tem tido ou às vezes tanta denúncia, mas tanta denúncia que você não tem noção. ah, Não está muito claro assim para mim ainda se são estabelecimentos denunciando estabelecimentos, ó, tipo, você está me incomodando,
A sua marca está crescendo demais, está me incomodando, então eu vou lá no site do Ministério e denuncio você, Uhum. né? E aí, quando é denúncia, a fiscalização é obrigada a ir lá e te fiscalizar. Entendi. E uma outra situação que está tendo muita investigação é a situação dos mapas estatísticos. Uhum. Né? E as multas de mapa estatístico são muito pesadas. Falha no mapa estatístico, qualquer multa, brincando, R$ 15.000. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, né, vamos supor, você falou aí da manteiga. Você pegou e, sei lá, você fez uma Às vezes, o ação fiscal. cruzada e foi parar maisena na sua manteiga. Cara, é fraude. Pois é, e o Uma fiscal fraude chegou lá. gravíssima. O fiscal chegou lá, pegou uma manteiga para fazer análise, e na amostra deu amido, por exemplo. E aí, quais são os. O que, que ele pode fazer comigo? Desde embargar a linha, né? Aí ele vai bloquear a sua linha do produto, né? Se você tiver só essa linha, ele bloqueia a planta, Uhum, mas normalmente ele bloquearia apenas o produto. Porque você pode, uhum. por exemplo, receber leite e vender leite, desde que você tenha no seu MTS ser liberado para outro produto. Certo. Mas normalmente ele bloquearia o produto, auto de infração, né? E aí você tem que comprovar que você conseguiu fazer a liberação da planta, análise de ausência de amido, Uhum. chamar o fiscal para poder liberar a planta, e aí ele vem, em loco, libera, para depois você poder comercializar de novo. Isso no prazo dele, né, Ana? E se ele não mandar você recolher o lote inteiro do mercado. Tô falando assim, isso tudo no prazo dele, né? Então você pode ficar interditado 30 dias, 15 dias ou mais, né? Só que assim, muito provavelmente ele vai te mandar fazer outras análises para comprovar se aquela falha não foi pontual. Você vai ter que olhar o seu programa de autocontrole para avaliar a quantidade de amostras do mesmo lote que você vai ter que avaliar para ver outras amostras daquele lote, para ver se dentro do mesmo lote também não consta amido. Uhum. Porque, de repente, você pode, por exemplo, ter tido uma contaminação parcial do lote, não no lote Um inteiro. lote inteiro. Que Uhum. aí, se tiver no lote inteiro, provavelmente você vai ter que recolher o lote. É, Pensou em é exposição mais. de marca, prejuízo da marca? A gente teve o caso ano passado do. Foi extrato de tomate, não foi? Que teve que recolher tudo, deu uma. Virou Estão notícias. sendo muitos casos de recolhimento, né? Recolhimento de amido na manteiga eu não vi, mas é muito comum você ter amido em requeijão, né? Uhum, uhum. Sim, sim, mas eu falo assim, mas é igual você falou, tem todos os prejuízos ali, todos os riscos de ficar interditado, né? Toda dor de cabeça, toda despesa que você vai ter de ficar parado, E e ainda assim, por cima a marca, né, que fica eu comprometida. não sei se porque como eu trabalho na área e os meus filhos passam, me vê estudando, vê aqui, né? Cara, eles chegam na gôndola de massa de tomate e falam assim, mamãe, essa marca aqui eu não quero, não. É, E aí? mas pois você tá, são a próxima geração que vai pra gôndola tomar a decisão de compra lá, né? Assim, então é muito sério essa minha responsabilidade, né? Eu falo assim, como empresa, a nossa responsabilidade de fazer as próximas gerações tomar a decisão de levar a minha marca para casa, né? Assim, isso é. Oi? É exato. E aí, né? É muito risco. E aí você tem que colocar na ponta do lápis. Agora, você, enquanto gestor, você tem que colocar esse risco para a alta direção. Porque Uhum, antigamente, o que a alta direção pensava? Ah, pô, eu vou levar uma multa de R$ 100.000, os custos bancam. uhum,
Só que hoje não é só uma multa de 100 mil reais, né? Qual é o prejuízo da marca? Sim, sim. Hoje com a exposição que a gente vive, né, tem que tomar muito mais cuidado. Ô Ana, para a gente fechar o nosso papo, que na verdade nem foi um papo, foi uma aula, eu queria que você resumisse para a gente, né, em algumas palavras, como que a gente faz para garantir segurança de alimento, né? Vamos focar em laticínios? Você que sabe, se quiser falar de alimentos de forma geral, quiser falar de leite, fique à vontade. Se quiser falar de ovo, pode ficar à vontade. De maneira geral, É, de maneira geral, né? Como que a gente garante segurança de alimentos? que eu brincava nos treinamentos, que eu falo demais, né? E aí eu falava assim para os caras, falava assim, ó, você tem que gravar alguma coisa de tudo que eu falei, lava a mão. Você vai, se você vai gravar uma coisinha só de tudo que eu falei, lava a mão, né? Faz o básico. Que Você legal. Aham. tem que fazer o básico bem feito. Porque não tem programa de food fraud, food defense, né? Fazer um negócio lindo, maravilhoso, ter um APPCC radiante, se você não tiver o básico bem feito. Você precisa ter um programa de limpeza muito bem estruturado, utilizar produtos de limpeza registrados no Ministério da Saúde, adequados ao uso, no tempo, na diluição adequada, com uma equipe de limpeza treinada para aquilo, na diluição, no tempo de contato certo, com utensílios separados por cor, por área, tudo certinho. E aí o pessoal esquece de fazer o básico bem feito. Aí você chega lá, tá com a vassoura esgarçada. Aí você tá com o rodo, que é para usar para rapar o tanque de soro, tá usando para rapar o chão. Então, ela fez até a cara, né? Aham. É Cara que que eu, eu tô- não é faço, que eu tô então nem imaginando. disfarçar. Eu tô imaginando aqui, eu falei, não, não dá não. E é Então, engraçado, né, que às vezes a gente vê os lançamentos, assim, igual hoje, né, a gente tem rede social e tal, e o pessoal lança um programa não sei o quê, lança programa não sei o quê, aí de repente a marca tá lá, exposta por causa de uma contaminação que teve, né, o que você falou, assim, não adianta fazer um APPCC, né? Um documento lindo, maravilhoso, contratar uma equipe de não sei da onde, mais uma auditoria não sei da onde para poder fazer, e se a mão não foi bem lavada, né? Assim, é muito legal isso. Legal. e aí, outro dia, né, a gente estava fazendo uma simulação com uma equipe, e é legal, assim, quando a gente pensa nas simulações, e aí o cara falou assim para mim, a gente está fazendo uma simulação para fazer uma simulação de recall. E aí a Uhum. gente simulou que, que deu contaminação porque a mão do funcionário poderia estar contaminada. Tá, mas aí fez a suave da mão e não deu contaminação. Aí, no final das contas, como que era a contaminação? Utensílio. Hum. Ele até lavou a mão na volta, mas só que ele já tinha contaminado o utensílio dentro. Uhum. E aí não fez a higienização do quê? Do cabo do utensílio. Entendi. Então, assim, se a gente não fizer o básico bem feito, vai continuar dando problema. Então, a gente precisa mostrar nos treinamentos que a equipe da limpeza é a equipe mais importante. Uhum. Precisam saber o quanto eles são importantes, o quanto o treinamento deles é importante. E isso precisa ser todo dia. Não é só de vez em Uhum. quando, sabe? Não é só quando tiver um problema, não é só quando for receber a visita. É todo dia, né? Ô, Todo Ana, dia. tem algum recado que você gostaria de deixar aqui pra galera, pros seus amigos consultores?
Não desanimem, sigam, É difícil, mas é assim mesmo. sigam firme. Vocês não estão sozinhos. A gente costuma brincar lá no Descascando os Packs, que é meu treinamento, né? Que estamos Aham. todos juntos no mesmo barco. E quando eu comecei, né, a fazer os treinamentos, era porque eu saí da indústria, eu tinha um time de 80 pessoas e de repente eu me vi sozinha. Aham. E eu acho que foi essa parte mais difícil da minha transição, foi me Uhum. sentir sozinha. Então aí eu comecei a juntar o povo, né? Vem cá, vamos fazer um treinamento, vamos juntar, né? Porque eu não queria me sentir sozinha. Então acho Aham. que foi isso. E aí depois eu comecei a juntar o pessoal no online, mesmo antes da pandemia, então eu já estou no online desde 2018, porque eu queria passar mais tempo em casa. E a vida de auditora era essa dificuldade, né? Porque a auditora Aham. você passa muito tempo fora, né? E eu Uhum. queria vivenciar a maternidade mais em casa, né? E e estar próximo de outros profissionais, né, se fossem os meus clientes ou fossem outros consultores, outros parceiros, isso traz uma troca importante. Então, nós precisamos entender que você sentar, você conversar, você trocar, você só soma, você não subtrai, sabe? Uhum. Isso é importante. Pelo menos para mim, sempre agrega. Né? Então, essa troca que nós fazemos aqui, cara, eu saio daqui agora, o resto do meu dia só sai renovada. Sim, Então, sim, verdade. agradecer você, Sara, pelo convite. Né? Fiquei muito feliz em poder te conhecer um pouquinho mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela sua participação, sua simpatia, sua disponibilidade. Você foi super rápida para me responder. É porque eu fico realmente observando as pessoas, pensando, nossa, essa pessoa aqui eu queria muito ter aqui no Papo de Laticínios, né? E aí eu vou me encorajando e mandando as mensagens, ó, vou mandar uma mensagem, né? Vai que me responde. E aí quando é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e que me responde, eu fico igual criança, fica, ai caramba, né? Que bom que me respondeu. Mas eu que agradeço, Ana, agradeço muito, né, mesmo a sua, né, essa sua doação aqui para o Papo de Laticínios. Eu falo que todo mundo que vem aqui colabora com o setor, né? A gente está produzindo conteúdo para ajudar o setor a se desenvolver, a se tornar mais competitivo. Então, sim, muito obrigada mesmo. Não foi um papo, né? Foi uma aula. A sua explicação sobre o APPCC, sobre o PAC, sobre os BPF são, eu falo assim, são assuntos que a gente todo dia o pessoal fala, mas todo dia a gente tem erros e problemas acontecendo por causa dos detalhes, né? Então, são coisas óbvias, mas que precisam ser ditas todos os dias, e principalmente para profissionais iguais a você, né? Eu espero ter você outras vezes aqui no Papo de Laticínios, né? Hoje foi meio que uma introdução, né, de tudo que precisa ser dito, né, sobre segurança de alimentos, mas tem muitos detalhes, né? Você como professora, né, desse assunto, tem certeza que você tem muito mais coisa para poder explorar. É o nosso tempo que é limitado e a gente precisa de colocar um prazo, porque senão a gente fica aqui 5 horas gravando o podcast, né? Mas Só acho que realmente eu espero você aqui de novo, né, pra gente falar sobre. Eu acho que falar sobre food defense, food fraud, são termos que estão vindo agora. Eu acho que as pessoas estão surgindo agora os treinamentos, né? Eu acho que é legal a gente falar disso também, preparar as nossas empresas, né, para todas as novidades, né, todas as tendências, tudo igual você falou, né, a Sofia e o Samuel é a próxima geração que vai tomar a decisão de levar os alimentos para casa. O que as indústrias de alimentos precisam de estar preparadas para atender esse tipo de consumidor? Né? O quanto que a Sofia e o Samuel, é isso mesmo, né? Não falei errado, não. Quanto que a Sofia e o Samuel, eles têm informações para tomar decisões, entendeu? Eu falo assim, além de você ser, né, mãe e ser uma profissional especialista em segurança de alimentos, mesmo assim eles têm acesso
ao celular que eles podem buscar informação toda hora. Né? Então, assim, o quanto que a gente precisa de estar preparado para atender essa geração que todo dia chega muito mais exigente e tá certo, né? E muito mais preparado, né? Eu chego no supermercado, eu fico com o celular o tempo todo na mão pesquisando, né? Você imagina esses meninos seus, como é que vai fazer compra daqui a pouco, né? O pessoal vai ter que ter rastreabilidade de tudo, minha filha, de todos os detalhes ali dos produtos. Não é isso? Ana, para quem quer acompanhar seu trabalho, onde que o pessoal te acha? No Instagram, no @ananésiaramos. Tá, eu vou deixar aqui na descrição também do podcast. Tem no YouTube também, no meu nome, né? Eu tenho um canal no LinkedIn. E que esse nome difícil, né? É fácil de achar. É fácil de achar. Ana Nésia Ramos. Ana, muito obrigada de novo, tá? Um beijo para você, um abraço do Papo de Laticínios para você, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. Eu espero você aqui um dia, quem sabe, para a gente gravar aqui pessoalmente. Certo? Legal. Um beijo e muito obrigada de novo. E pessoal, se inscrevam no nosso canal. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e toda segunda-feira nós temos um episódio novo no ar. Nós estamos também lá no Spotify. Quando vocês fazem a viagem para o trabalho, vocês podem ouvir um podcast maravilhoso, igual esse aqui agora, que você acabou de escutar. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR e @Evopac_oficial. Um beijo para vocês e até a próxima semana.